Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 13 de janeiro, começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. No nosso encontro de hoje, a gente mergulha em 3 análises super importantes da Fundação Getúlio Vargas que ajudam a entender o Brasil agora, olhando para a sociedade, para a tecnologia e também para a economia. Vamos dar uma olhada de perto em 3 temas que, de um jeito ou de outro, estão definindo os rumos do país neste momento. A gente começa falando da ascensão da nova classe média. Depois, a gente entra no lado mais sombrio da tecnologia de inteligência artificial. E, para fechar, vamos entender a pressão geopolítica que o Brasil está sofrendo no comércio internacional. Nosso primeiro ponto, então, é na área social. E olha, é uma notícia e tanto sobre a mobilidade de classes por aqui. Pensa no número grande, 17 milhões e 400 mil pessoas. Pois é, de acordo com uma pesquisa da FGV Social, foi essa quantidade de gente que conseguiu sair da pobreza e entrar para as classes A, B e C, só entre 2022 e 2024. E o resultado disso é como se a gente tirasse uma nova fotografia social do país. Com todo esse movimento, o Brasil atingiu um recorde histórico na participação da classe média e alta na população. Para ter uma ideia, só a classe C sozinha já representa quase 61% do total de brasileiros. E para a gente ter uma dimensão do que isso realmente significa, o Marcelo Neri, que é diretor da FGV Social e autor do estudo, fez uma comparação bem impactante. Ele disse que é como se o Brasil tivesse, de repente, adicionado ao seu mercado consumidor um país inteirinho, do tamanho do Equador. Mas, afinal, o que está por trás dessa transformação toda? Bom, a análise da FGV aponta o papel fundamental dos programas de transferência de renda do governo, como o Bolsa Família e o BPC. A lógica é que esses auxílios, quando combinados com uma melhora na educação, acabam elevando a renda das famílias, e isso cria uma nova onda de consumidores, o que, claro, dá um belo impulso para a economia. Agora a gente muda de assunto. Deixando a ascensão social um pouco de lado, vamos para um alerta sobre os riscos da tecnologia. Uma análise da FGV Direito Rio investigou o perigo crescente do uso indevido da inteligência artificial. A pesquisadora Yasmin Cursi, da FGV Direito Rio, fez um alerta que resume bem a gravidade da situação. Ela afirma que, hoje em dia, qualquer fotografia publicada na internet pode ser transformada numa imagem de conteúdo sexual não consensual, tudo por meio de sistemas de inteligência artificial. O ponto central aqui é a escala que esse abuso pode tomar. A gente viu o caso recente do chatbot Grok na plataforma X, que mostrou como é fácil e barato gerar milhares de imagens falsas e sexualizadas de mulheres e crianças. Esse tipo de ameaça acaba criando o que os especialistas chamam de efeito resfriador, que é quando as pessoas começam a se autocensurar por medo de se tornarem os próximos alvos. E a lei nessa história, como fica? Olha, o Brasil já tem um bom conjunto de regras para combater essa violência. A própria Constituição, o Marco Civil da Internet e até leis mais recentes formam uma base legal sólida. Isso tudo sugere que o maior desafio talvez não seja a falta de leis, mas sim garantir que elas sejam de fato aplicadas pelas plataformas. A conclusão da análise da FGV é bem direta. Esperar que as empresas se regulem por conta própria simplesmente não funciona. A experiência tem mostrado que as plataformas digitais costumam agir de forma mais enérgica só quando existe uma ameaça financeira real, como multas bem pesadas. Isso só reforça a necessidade de uma maior responsabilização. E para fechar o nosso Drops de hoje, o foco muda para o cenário internacional. Uma análise da FGV trata de um dilema geopolítico e econômico bem complexo que o Brasil está enfrentando. E não é pouca coisa que está em jogo, não. Nós estamos falando de mais de 2,9 bilhões de dólares em exportações brasileiras para o Irã, que agora estão bem no meio de um fogo cruzado geopolítico. O dilema para o Brasil é muito claro. De um lado está o Irã, um parceiro comercial histórico, um dos maiores compradores de produtos do nosso agronegócio. Do outro lado, estão os Estados Unidos ameaçando aplicar uma tarifa de 25% aos países que comercializam com o Irã. E essa tarifa atingiria em cheio produtos brasileiros importantíssimos, como aço, aeronaves e suco de laranja. Para o Joelson Sampaio, professor de finanças da FGV, o impacto de possíveis sanções seria, nas palavras dele, muito negativo. Ele avalia que isso prejudicaria demais a relação comercial com os Estados Unidos, que, em termos de volume, é bem mais relevante para o Brasil do que o nosso comércio com o Irã. Então, vamos recapitular o que vimos hoje.
A gente passou por 3 cenários bem distintos, todos baseados nas análises da FGV. Primeiro, vimos o avanço social com o crescimento recorde da nova classe média. Em seguida, o alerta sobre os perigos da inteligência artificial e a necessidade de regulamentação. E, por fim, a pressão no cenário internacional, com esse dilema comercial envolvendo Estados Unidos e Irã. E esses 3 pontos, juntos, levantam uma questão para o futuro. Em um mundo com tantas mudanças acontecendo ao mesmo tempo, como um país decide quais problemas deve resolver primeiro? Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!